Oi, eu sou Sheldon Machoy. Passei para lembrar que esse vídeo visa explicar como o vírus funciona e não promover falsas informações ou uma cura milagrosa, beleza? Então é isso. Primeiro de tudo, coronavírus não é só um vírus. A verdade é que não existe apenas um tipo de coronavírus, mas vários tipos. Os coronavírus existem há um bom tempo, desde 1960 que são conhecidos. Eles são um grupo de vírus com genoma de RNA simples, e esse RNA serve para sintetizar proteínas. Por mais engraçado que pareça, a maioria das pessoas já foram infectadas ao longo da vida pelos vírus mais comuns do grupo coronavírus. A maioria desses vírus são inofensivos e provocam problemas respiratórios leves, que somem após alguns dias. Porém, nesse grupo existe também o vírus conhecido como o SARS-CoV. Esse não é tão leve quanto os seus amigos. O SARS-CoV atacou a China em 2002 e 2003. Esse vírus provoca síndrome respiratória aguda grave, levando o indivíduo aos cuidados hospitalares intensivos, com dependência de tubos de oxigênio. A transmissão desse vírus ocorre através de gotículas que o indivíduo infectado expele da boca ou do nariz, mas nada disso é comparado ao vírus mutante que assola o mundo nos dias atuais, o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 causa Covid-19, que significa Coronavirus Disease 2019, que traduzido em português fica Doença por Coronavírus 2019. SARS-CoV-2 também é uma abreviação para Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda 2. Resumindo, coronavírus são um grupo de vírus que provocam doenças respiratórias, e o SARS-CoV-2 é o vírus que provoca Covid-19. Quando o indivíduo é infectado, ele pode levar em média 2 a 14 dias até apresentar sintomas leves, que variam entre febre, tosse seca e cansaço. Alguns chegam a não apresentar nenhum sintoma, outros atingem um estado muito crítico, apresentando sintomas muito graves, quando a doença evolui tanto que o indivíduo sofre insuficiência respiratória grave, pneumonia e falência de órgãos. Os sinais de agravamento da doença são falta de ar, pressão no peito e perturbações na fala ou nos movimentos. O SARS-CoV-2 contra o sistema imunológico. O SARS-CoV-2 se encaixa no receptor de uma célula para poder infectar. Ao chegar no organismo, começa a multiplicar-se. Ele possui uma capacidade incrível de enganar o corpo humano, podendo circular nos pulmões e veias respiratórias, sem que o sistema imunológico dê conta disso. Após multiplicar-se, ele decide atacar as células. Assim que as células do nosso organismo são atacadas, elas rapidamente liberam substâncias químicas que alertam o sistema imunológico. Todos os sintomas são provocados por essa luta entre o vírus e o sistema imunológico. Tentando defender-se do ataque do vírus, o organismo cria um mecanismo de defesa, a inflamação, que acontece pela produção de citocinas. Essas citocinas são substâncias químicas que estimulam as células a combater a infecção. A morte por Covid-19. Basta pouca quantidade dessa inflamação para uma pessoa jovem e saudável se recuperar da doença. Porém, o organismo de algumas pessoas pode não tolerar a inflamação. Essas pessoas são as que possuem uma idade avançada ou uma doença pulmonar, cardiovascular e obesidade. Se o sistema imunológico não consegue vencer a luta contra o SARS-CoV-2 após algumas semanas, a situação tende a piorar. O organismo continua criando a inflamação, o que acaba por provocar uma tempestade de citocinas. Uma tempestade de citocinas é o estímulo exagerado das células imunes, ou seja, aquelas que combatem uma infecção. Ao invés de ser algo positivo, acaba sendo algo prejudicial ao próprio organismo que as comanda, porque ao invés de só atacar o vírus, elas também danificam as células saudáveis do pulmão. Isso faz com que a pessoa tenha dificuldade de respirar, visto que o pulmão está completamente dominado pelo vírus. O ar passa com muita dificuldade e o pulmão não consegue extrair o oxigênio suficiente, levando a pessoa a necessitar de ajuda médica imediata. Se o pulmão estiver lesionado, terá que ser submetido a um ventilador mecânico, conhecido como respirador. Caso não seja suficiente, ele poderá falecer. A hiperinflamação. A tempestade de citocinas pode evoluir para uma hiperinflamação, onde outros órgãos são atingidos, fígados, rins e coração, levando a uma morte por falência de órgãos. É por isso que pessoas com doenças crônicas e idade avançada podem falecer de imediato, já que elas possuem uma fragilidade nesses órgãos. Como o álcool mata o vírus. O álcool interfere no metabolismo dos patógenos e tem a capacidade de quebrar proteínas. A maioria dos micro-organismos, como o vírus, são compostos por proteínas. Contra a ação do álcool, o vírus não tem efeito. Porém, isso só acontece quando o vírus ainda não infectou nenhuma célula. Bom, é isso, fellas. Eu fico por aqui. Não esqueça de usar a máscara e lavar as mãos. Tchau.